Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito legal, na verdade, três coisas muito legais, que são o caderno, a lição de casa e a correção. Por que que eles são muito legais? Porque é aquele tipo de coisa que a gente chama também, profissionalmente, de protocolos pedagógicos básicos. Sem eles, quando o professor não utiliza corretamente essas três coisas, você pode trazer o que você quiser de tecnologia para sua sala de aula que não vai ter o mesmo resultado. Né? Então, se a gente não tiver o alicerce, a base, que são esses protocolos pedagógicos básicos, o que você colocar de extra não vai adiantar. Por isso que é um assunto que eu gosto muito de tratar. Vou compartilhar a tela com vocês dos slides que eu preparei para a gente poder aprender bem certinho o que que é cada um deles, para que você possa entender também a importância de saber corretamente aplicar esses protocolos. É muito sério isso, assim, é o tipo de coisa que faz com que nossa educação seja ruim quando o professor não os conhece, não sabe como fazer, né? Enquanto eu arrumo aqui a minha tela, que eu tiro e coloco duas vezes sempre, quem está aqui no canal sempre sabe disso também, porque às vezes dá algum bug, né? Você pode já se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Ah lá, é um aulão, gente, para vocês, de lição de caderno, lição de casa e correção. Então, eu vou começar falando aqui do conceito de cada um, e os três fazem parte de alguns dos protocolos pedagógicos básicos, tá? Em relação à lição do caderno, eu vou dar uma geral aqui no conceito e depois eu vou falar para vocês por que é importante saber cada uma dessas três coisas. A lição do caderno, gente, são aquelas lições que são passadas na lousa, à mão, pelo professor, para serem escritas pelo aluno no caderno. Então, por que eu estou falando passadas à mão? Porque o caderno, o aluno, gente, ele funciona por uma linha de pensamento que uma teoria que a gente chama de modelagem. A modelagem, ela foi trazida aí pelo nosso querido Albert Bandura. E se você não estudou na sua graduação, vale a pena você dar uma pesquisada nele, porque ele é aquele teórico da prática, sabe? Ele viu ali na vida. Primeiro ele fez na prática e depois ele trouxe para a teoria. Então é bem interessante. Então essa modelagem, como o nome diz, diz respeito a quando você olha uma pessoa fazendo e você imita o comportamento dela. Então, se um aluno não vê nunca seu professor escrevendo na lousa, ele jamais vai ser um escritor, porque ele não tem o modelo, a modelagem do adulto que escreve. Se o aluno não vê o professor pensando, ele também não vai pensar. Então, aquele professor que, por exemplo, passa na lousa tudo, deixa o aluno desesperado porque ele precisa acabar logo, né? Porque tem um jeito de você passar na lousa. Não é de qualquer jeito, assim como eu acho, é dentro dos protocolos pedagógicos. Então, se ele vê aquele monte de coisa na lousa e o professor só copiou do livro, então ele vai entender assim: escrever no caderno é copiar de algum lugar. Ele não vai entender que o caderno é para aprender. Né? Então, essa é a função aí do caderno, você anotar para aprender, né, no final. E daí eles têm também, essas lições, elas vão ter um caráter real ou proximal. Então, vejam que ela também tem uma relação aí com Vygotsky. Eu não posso dar na lousa para o aluno escrever no caderno lições que ele não seja capaz de fazer sozinho. Né? Então, tem que ser lições que tenham, sim, respostas, uma interação da criança, mas que as perguntas também façam essa criança pensar e que sejam de acordo com o que ele está aprendendo naquele momento, do infantil até a faculdade, tá? A lição de casa, depois eu vou explicar melhor as importâncias, tá? A lição de casa é uma lição própria para casa, porque ela vai reforçar o que o aluno já aprendeu. Não adianta eu enviar para casa aquela lição que sobrou do livro, ou aquela lição que tem no livro didático que eu não gosto de dar, porque as lições do livro didático elas são feitas para que o professor aplique.
elas são montadas para um profissional aplicar, não para a família, né? Então, embora a lição seja específica ali, a gente tem uma possibilidade de variação de formatos. Não tem lição de casa de um formato só. Ela é de um jeito só, mas os formatos podem variar, né? E vai ser sempre real. Eu nunca vou pegar uma zona proximal para mandar para casa, do Vygotsky. Eu vou pegar sempre uma zona real, tá? E a correção vai ser o ato feito pelo professor para preservar aprendizagens corretas. Essa correção, ela é dividida por objetivos, as correções, né? Porque a gente tem mais de um tipo de correção. Tem que ser feito pelo professor, mesmo que seja autocorreção, é o professor que lidera, né? Então, não adianta eu colocar na lousa e carimbar autocorreção sem saber o que que é. Então, mesmo a autocorreção, ela tem uma supervisão do professor, né? Não é para acomodar, é para corrigir. E quando não há correção, a criança não tem como saber que ela precisa melhorar, por isso que ela é bem importante. Então, aí a gente tem os conceitos desses 3 protocolos pedagógicos básicos. No final desse vídeo, eu vou deixar um videozinho que é esclarecendo os protocolos pedagógicos básicos. E daí, se você não assistiu ele, você pode clicar para entender melhor os outros e também esses daí. Agora, a gente vai seguir para a importância de cada um deles, tá? A lição de casa, eu deixei aí o conceito para a gente poder observar enquanto eu explico, tá? E ela vai promover, uma importância dela é que ela promove uma aprendizagem real. Enquanto eu aplico a lição na lousa, que o aluno vai fazer no caderno, eu faço com que ele construa todo o exercício, desde o título até a finalização, né? Então, ele é um produto completo, pleno, diferente de quando você pega um livro didático para completar ou uma atividade para responder, que já vem pronta, a criança só responde. No caderno, não, é feito pleno. Então, essa é a grande diferença da criança que teve estímulo do caderno e da que não teve. E enquanto eu passo na lousa, que é passado aos poucos isso na lousa, então, por exemplo, eu vou até o enunciado, eu coloco lá o cabeçalho, o título, o enunciado. Eu paro e observo como que está a sala, o que, que as crianças estão fazendo naquele momento. Eu tenho flexibilidade de passar menos lição, mais lição, vai ser de acordo com o que os alunos estão respondendo naquele momento, né? Aí eu planejei um texto e 5 perguntas. Daí, de repente, eu percebi que dá tempo só do texto. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer as perguntas oral para as crianças localizarem. E depois, eu, no dia seguinte, passo as perguntas na próxima lição. Então, a gente tem uma questão de pausa muito visceral na lição de caderno, que é bem interessante. E daí dá para corrigir em tempo real a criança. Ela se passou pelas carteiras e viu que ela está fazendo errado. Olha, você aqui não está pulando linha. Olha, você esqueceu de colocar os acentos nas palavras. Né? Então, esse tempo que a criança copia da lousa é o tempo que você tem também para observar essas aprendizagens. Vai possibilitar a interação da sala, porque você conversa com a turma enquanto você passa, né? Tem um jeito de fazer isso. Não é passar na lousa e esperar a criança copiar, isso não funciona, porque não segue um protocolo pedagógico básico, tem um passo a passo para fazer isso. E minimiza os efeitos da tecnologia nas crianças, gente, porque a tecnologia, ela causa um estado de ansiedade frequente nas crianças, que pode chegar até a hiperatividade. O caderno, ele tem também além da função de ansiedade, tem outros em relação à tela, tá? Mas vai causar uma desaceleração. Se o professor vai e passa toda a lição de uma vez na lousa, por exemplo, para a criança copiar, ele vai reforçar esse sentimento de ansiedade, porque ela vai querer acabar logo. E aquilo está demorando, e daí causa uma angústia na criança. Se o professor segue o protocolo pedagógico básico, direito, além de ser mais fácil a aula, né, porque facilita demais, assim, você entende melhor como que seu aluno está aprendendo, né? Porque não é jogar na criança e esperar nascer a flor ali, né? Você precisa regar a coisa. Então, quando o professor passa direitinho, como se deve, a gente tem as pausas, e essas pausas fazem com que a criança consiga respirar e fazer em sincronia com o professor. É quase como se fosse uma yoga de sala de aula, o caderno, tá?
Então, ele promove a questão da yoga, se você for ver, de certo, yoga mental. Ele vai promover a questão de desenvolvimento de raciocínio, vai promover a interação, um monte de coisas que vão ajudar aí também na ansiedade da criança. Então, é bem interessante. E sobre a correção, a gente precisa que essa correção tenha uma frequência, né? Ah, desculpa, eu já estou na correção, né? Eu estou pulando uma etapa aqui. Tô ansiosa igual as crianças. Lição de casa, gente. Tanto a lição de casa quanto a correção precisam de frequência, tá? A lição de casa, você precisa. É como se fosse um contrato com os pais. Você precisa combinar com eles quantas vezes por semana você vai mandar essa lição. Porque a família precisa estar planejada para isso. Por que é importante essa fase dessa frequência? Primeiro, porque ensina o aluno a estudar em casa. Então, vai falar assim: olha, você veio na escola, mas eu preciso que um momento na sua casa você pense sobre o que nós fizemos. Pode ser uma lição de 10 minutos, 15, mas é importante que seja feita. Ah, eu vou dar a lição 2 vezes por semana, não tem problema, né? Você só avisa o pai: olha, de segunda e quarta vai lição para casa. Eu dava de segunda a quinta, eram 4 vezes por semana. E a sexta eu deixava livre por causa do final de semana, né? Mas de segunda a quinta era uma coisa frequente e eu não tinha problema de criança que não trazia, eu não tinha problema de criança que perdia a lição. Tudo isso eu resolvi, tá? Ao longo dos anos aí, porque isso também aconteceu comigo enquanto eu estava em sala de aula. E em vez de ficar reclamando, ah, eu não mando porque o pai não manda de volta, eu não mando porque o pai faz pela criança, eu não mando porque a criança esquece. Então, em vez de ficar reclamando, eu comecei a analisar por que aquilo acontecia, qual que era a origem do problema. Depois que eu descobri a origem do problema, eu fui trazendo soluções até que eu cheguei numa lição ideal para mim. Então, eu tenho muitas sugestões de como você soluciona os problemas de lição de casa. Minha mãe sempre me ensinou que quando os outros sabem fazer, você também pode aprender, né? Então eu acho que foi uma das aprendizagens mais importantes que eu tive na vida, que se o outro faz, você também pode. Então, se eu não reclamava, eu procurava uma solução, você também pode, naturalmente, né? Então, o que que acontece? Basta você saber como procurar essa solução, qual é a melhor para sua sala de aula, porque nem todas são adequadas para toda sala de aula, né? Então, essa frequência ela vai ajudar nessa questão de a criança não trazer, porque a família já está avisada dos dias. Além disso, ela precisa ser feita em casa, né, para casa, contratual. Então, precisa ser uma lição que o pai não tenha dúvida se ele precisar ajudar e que o pai não precise ajudar porque a criança sabe fazer, é da zona real dela de aprendizagem. Então, é quase como se fosse um contrato. Você vai, inclusive, explicar para os pais como é a sua lição de casa. E vai reforçar os alicerces da sua sala de aula, né? Tudo que você dá para casa é uma revisão de alguma coisa que já foi consolidada pelo aluno, você só está lembrando ele daquilo. Por isso que a gente não manda lições do livro para casa, porque as lições do livro são feitas para serem de sala de aula, a menos que esteja escrito lição de casa. E agora sim, a correção vai precisar de uma frequência também, mas toda faixa etária tem um tipo de correção, porque ela é dividida em subtipos, né? Para primeiro ano eu corrijo? Corrijo. Ah, mas a criança não está alfabetizada, ela é pré-silábica. Não tem problema, não é que eu vou corrigir a escrita dela. Eu vou corrigir dentro da hipótese que ela está. Então, eu, como professor, preciso fazer ela pensar e tem um jeito de fazer isso. Buscamos o acerto, gente. Se você não corrigir e a criança fizer errado, na próxima lição ela vai achar que está certo e fazer errado. Na outra ela vai achar que está certo e continuar fazendo errado. Daí vai chegar na hora da prova, ela não vai saber porque ela aprendeu a fazer errado e consolidou isso. Por isso que é necessária a correção, né? Se não há correção, você estará reforçando o erro. E correção é um dever primordial do professor, né? E vai precisar corrigir conforme as regras, sim, né? Para isso que a gente tem dentro da pedagogia os protocolos pedagógicos básicos, para que você possa fazer dentro do passo a passo que ali foi ensinado, né? Que, aliás, deveria ser a coisa, primeiro ano inteiro de pedagogia deveria ser só protocolo pedagógico básico, infelizmente,
tem graduações que nem trabalham com isso. Ah, mas eu tô achando interessante, mas não entendi como que faz. Com certeza você não entendeu direito como que faz. Isso é fato. Por quê? Porque você vai precisar de alguém pegando na sua mão e fazendo junto, que é a modelagem. Lembra da modelagem que eu falei lá no comecinho? Você precisa que alguém esteja com você e mostre ao vivo e a cores como é feito aquilo, porque senão não vai rolar, entendeu? Como que eu vou solucionar isso na sua vida? Porque tem um jeito de solucionar naturalmente. Como muitas pessoas estão com essa dúvida, e isso faz muita diferença na sala de aula, muito mais do que qualquer tecnologia que você coloque, diga-se de passagem, a gente resolveu fazer um aulão sobre o tema, sou eu que vou dar o aulão, e ele vai ter alguns infográficos que você vai ter acesso, né? Esse aulão vai acontecer no dia 15 de março de 2025, às 9h30 da manhã, é um sábado, e vai ficar gravado. Então, eu perdi o aulão, mas gostaria de assistir. Não tem problema, se você quer participar ao vivo, que é muito legal, porque você pode tirar a dúvida ali na hora. Ou se você perdeu e quiser ver gravado, você pode entrar em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Eu vou falar para vocês que eu jamais perderia a oportunidade de um negócio assim ao vivo, porque como é algo que você aprende com modelagem, se você assistir sem estar presente, não é a mesma coisa, né? Você tem a possibilidade, ali, mesmo que você não goste de falar na aula, tem um chat que você pode escrever a sua dúvida. E tirar ao vivo é outra coisa, né? Porque daí eu respondo ali na hora. Às vezes você tem uma dúvida que ninguém perguntou. Então é mega importante que você esteja presente. Nesse aulão eu vou mostrar na prática, ao vivo, para você fazer junto comigo, né? Vou pegar na mão para ser assim perfeito. Então eu espero muito que você aproveite essa oportunidade, porque esse aulão aqui provavelmente não vai acontecer de novo nesse ano, porque a gente tem outras coisas para fazer, né? Na verdade, ele foi meio de última hora. A gente percebeu que tinha muita gente com dúvida e a gente resolveu lançar. Então, vale a pena aí você aproveitar a oportunidade e fazer parte. Espero que você tenha gostado das informações. Não deixe para entrar no aulão depois, tá? Porque a gente vai fazer dentro de uma sala fechada e a sala tem número limite de participantes. Então, se você não fizer a inscrição e a sala estiver cheia, que ela já está com acho, 70% da capacidade. Se ela estiver cheia, você não consegue entrar ao vivo, né? Então, vale a pena dizer aí que você já entra em contato agora com a Cirlei, pelo 988084676. Até a próxima e bom trabalho para vocês. Não percam.